Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 12ª rodada. E na Bahia, bora Bahia, minha porreta, na Bahia, lá na Arena Fonte Nova, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, tivemos dois times se enfrentando em situações completamente distintas, né? Um exemplo de que está dando certo, o outro o exemplo de que está dando errado, em relação a SAFs, né? O Grupo City. Como o futebol é momento, muitos não gostam de falar disso, né? Muitos não gostam de falar disso, né? Acha que você está agorando. Mas futebol é momento, tudo é momento. E o momento do Bahia é muito bom. Em todas as esferas é muito bom. E o momento do Vasco, em todas as esferas, é muito ruim, né? O Bahia tem um grupo consolidado que começou, na minha opinião, menosprezando um pouquinho o futebol brasileiro, achando que de qualquer maneira ia conseguir, viu que não era assim, entrou no trilho, né? Teve a reclamação da torcida, entrou no trilho e ajeitou a casa. Isso acontece, normal. Não vejo nada normal de imaginar uma coisa, dar uma desdenhada e depois ver que o buraco é mais embaixo. Eu avisei, futebol brasileiro, o buraco é mais embaixo. E entrou no trilho. E do outro lado, uma empresa contestada no mundo, em alguns países, a 777 não pôde nem entrar, porque fizeram lá uma pesquisa, a própria federação fez uma pesquisa e falou, não, esse grupo aqui no nosso campeonato a gente não quer. Ou seja, não passava confiança nenhuma. E aí o Vasco tem eleição, entra na justiça, a empresa que comprou o futebol sai, o futebol não funciona, dinheiro gasto, mal gasto, ou seja, Bahia e Vasco são exemplos, a gente falando aqui em SAF e de momento, do que está dando certo e do que não está dando certo. Bahia e Vasco da Gama se enfrentaram e o Bahia triunfou por 2-1. A gente vai falar sobre o jogo. Eu conversei, né? Batendo papo pelo WhatsApp, pelos grupos, né? O canal aqui tem muitos grupos. Alguns torcedores veem o Bahia de uma forma, outros já começam a colocar algumas situações em relação ao Bahia que se colocam em outros times. E aí eu vou falar aqui algumas coisas que a torcida do Bahia vai ter que começar a aceitar. Exemplo, contestar algumas situações de arbitragem. As outras torcidas já estão começando a falar que o presidente da CBF, por ser baiano, está ajudando o Bahia. Não sou eu que estou falando. Aqui no canal a gente tem várias torcidas. Já estão começando a falar isso. Que está se contestando muitas coisas dos árbitros. O Bahia já teve 3 jogadores expulsos, né, de adversários. Ou seja, as outras torcidas, né, já começam a contestar algumas coisas, né? Algumas torcidas já dizem que esse Bahia, que está aí disputando a cabeça, está disputando o título do Campeonato Brasileiro, não vai ter fôlego. O Bahia é o Botafogo do ano passado. Ou seja, não sou eu que estou falando, eu só estou repassando o que as outras torcidas estão falando. E aí,
cada um tem uma opinião. A própria torcida do Bahia questiona alguns times. A torcida do Bahia questiona o quê? Ah, os times do eixo. Os times do eixo são sempre favorecidos. Não é isso? Não tem sempre, quando perde, não tem sempre essa situação. Ah, o árbitro só ajuda um time. A torcida do Bahia também fala isso. Agora estão falando a mesma coisa do time do Bahia. Ou seja, sempre quem está no topo, vai ser contestado. Sempre quem está no topo vai ser contestado. Não tem jeito. Talvez o Bahia ficou tanto tempo sem estar no topo que acostumou em só reclamar, não aceitar a sua fragilidade, e aí colocava a culpa em todo mundo. Todo mundo tinha culpa, menos o Bahia. O Bahia era pedra. Agora o Bahia virou vidraça. Porque como está no topo, todo mundo quer encontrar um motivo para esse Bahia estar no topo. E muitas das vezes, eu tenho certeza que a torcida do Bahia vai falar, isso é chororô porque perdeu. E é o que os outros times falam quando ganham do Bahia. Ou seja, o Bahia está vivendo momentos, né? Vivendo momentos da qual sempre criticou em outros times de supostamente ser ajudado, né? E agora estão falando do Bahia. E aí, o que eu estou falando aqui não é a minha opinião. Não é a minha opinião. É o que eu escuto por eu ter um grupo de futebol, né? Aqui no canal, todo mundo sabe. Inclusive tem um grupo do WhatsApp do Bahia, que estão falando do outro, estão falando do Bahia. Como estão falando do Flamengo, como sempre falam do Flamengo, como falam do Palmeiras, né? Simples assim. Então, jogaram e o Bahia triunfou por 2-1. E a gente vai falar sobre esse jogo, sobre a classificação, e sobre os próximos jogos, e sobre o próximo jogo, tanto de Bahia quanto de Vasco da Gama, em momentos distintos. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Vasco, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosinha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui de cara dar uma olhada na classificação. Antes da classificação, eu tenho que primeiro, o Bahia fez uma boa partida? Sim, o Bahia fez uma boa partida. O Vasco jogou mal? Não, o Vasco não jogou mal. Dos últimos jogos do Vasco, tirando do São Paulo, que o jogo contra o São Paulo, né, que o Vasco ganhou, o São Paulo sai na frente e depois, estranhamente, o São Paulo para. Tá? Não estou tirando o mérito da vitória do Vasco contra o São Paulo. Tá? Mas o São Paulo para de jogar. E aí o Vasco cresce, vai na empolgação e aproveita todas as brechas, tudo que o São Paulo deixou de fazer, o Vasco foi lá e fez e ganhou de 4-1. Justíssimo a vitória do Vasco contra o São Paulo. Mas esse jogo contra o Bahia, eu vi um Vasco organizado. Um Vasco bem organizado. Tá? Continuo achando o time do Vasco abaixo para se fazer uma Série A. Tá? Vejo o time do Vasco abaixo para se fazer uma Série A. Mas vi um time bem mais organizado. Não achei que o Vasco fez uma partida ruim. É óbvio que você jogando contra o Bahia em casa, ele vai ter mais posse de bola do que contra todo mundo. Contra todo mundo. Com raras exceções ali, um time ou outro, o Bahia pode não ter, mas mesmo assim é muito difícil você encontrar um futebol, um time hoje aqui no Brasil que vá equilibrar a posse de bola. O que eu falei, vou repetir. Talvez o único time
talvez, e por que talvez, eu vou repetir, talvez o único time que equilibre a posse de bola com o Bahia seja o Flamengo completo. Flamengo completo. Vamos lá. Quem é o Flamengo completo? O Flamengo completo tem no meio campo Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar. Esse meio campo pode equilibrar as coisas com o meio campo do Bahia. Os outros times eu não vejo. Tá? Os outros times eu não vejo. Então, o Bahia, como o Flamengo não está com seu meio campo, né? Porque foi mutilado, né? Foi mutilado. Deixa eu até pegar aqui, que eu queria ver uma situação aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente, só para mim tentar entender aqui. Coisa e tal. Isso aqui eu não sei. Eu ia falar sobre a paralisação, porque ontem eu estava procurando, né? Quem foram os times que votaram para o futebol brasileiro parar? Quem são os times que votaram para o brasileiro parar na Copa América? Foram 11 times. E aí eu vi um site aqui do Bahia falando que o Bahia, até a data, né, disso aqui, dessa notícia, que eu não me lembro quando foi, deixa eu ver aqui. Início do ano, né? No início do ano, em fevereiro, quando saiu a notícia, 10 times, 9 times na verdade, queriam que o Campeonato Brasileiro parasse na Copa América. Em fevereiro, o Bahia não tinha se posicionado, não tinha dito nem que sim e nem que não. Tinha ficado neutro, né? Só que aí o final eu não sei se o Bahia era a favor ou não de parar o campeonato, tá? Eu particularmente falei num outro vídeo que eu fiquei muito triste do Fortaleza ser um dos 9 times que não queriam que parasse. Fiquei muito triste com o Fortaleza. O Bahia, como eu ainda não consegui encontrar aqui, eu não sei se o Bahia ficou a favor ou não, tá? De parar o campeonato na Copa América. Eu espero, né, que o Bahia tenha tido o bom senso, né, de ter votado para querer parar. Porque foram 11 times que votaram para o campeonato parar na Copa América. 9. A maioria queria que parasse, mas o presidente da CBF cagou, né, e falou que não ia parar e acabou, né? É por isso que a seleção brasileira passa vergonha e a seleção brasileira nunca mais vai ganhar nada, nem a Copa América. Que era uma coisa mais fácil de se ganhar, nem a Copa América. Então, cara, eu espero que o Bahia tenha votado para parar o campeonato. Que, apesar do Bahia levar vantagem, que o Bahia, obviamente, nesse início não ia ter muitos jogadores convocados, 1, 2, e teve um, se eu não estiver enganado, não ia sair tão caro pro Bahia, mas para os outros times, principalmente os times que estão em cima. Exemplo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional. Esses times iam ter um prejuízo técnico, né? Então eu não posso falar, não posso aqui acusar o Bahia se ficou a favor ou contra, porque a reportagem que eu encontrei aqui, no início do ano, o Bahia não tinha se posicionado ainda, pela reportagem aqui, se ficou a favor ou não. Depois eu vou pesquisar mais para saber se o Bahia ficou a favor ou não. Mas eu, particularmente, vou ficar triste se o Bahia votou contra a paralisação. Essa é minha opinião. Tá? Então vamos lá. Até porque o mundo todo está parado por causa da Euro, por causa da Copa América. Tá? Então vamos lá. E aí o campeonato fica desnivelado. Você imagina, meu amigo torcedor do Bahia, se o João Lucas, o Everton Ribeiro, o Cauli e o Caio Alexandre são convocados. Ou, desse meio campo, se 3 são convocados. Você imagina, como é que vai ficar o Bahia? Tu acha mesmo que sem esses 4, ou sem esses 3, o Bahia estaria disputando o título, estaria no topo? O que é que tu acha? Então, eu ficarei triste se o Bahia votou contra a paralisação. É uma opinião minha
é direito meu. Então já pedi aí para você curtir, compartilhar, dar seu like, ative a notificação para fazer o canal crescer e não deixe de acionar aqui a notificação. Então vamos lá. Aqui, com este triunfo, o Bahia está na segunda colocação com 24 pontos, o mesmo número de pontos do Flamengo. A diferença para o Flamengo é o saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo é 9 e do Bahia é 7. Estão iguais em tudo, número de vitórias, número de derrotas, número de empate. Saldo de gol, total de gols, o Bahia fez 20, o Flamengo também fez 20. A diferença é que o Flamengo tomou 11 gols e o Bahia tomou 13. Então a diferença tá aí, porque o Bahia tomou mais gols do que o Flamengo. Então o Bahia está na segunda colocação. E na próxima rodada, o Bahia enfrenta o São Paulo fora de casa. O Bahia, dia 30/6, vai enfrentar o São Paulo lá. O São Paulo precisando, né, recuperar. O São Paulo ainda joga acho que nessa quinta-feira, se eu não estiver enganado. Temos 2 jogos nessa quinta-feira e o São Paulo joga nesta quinta-feira. Então, o Bahia está ali na segunda colocação com 24 pontos. Um ponto a mais do que o Botafogo, que é o terceiro, um ponto a mais do que o Palmeiras, que é o quarto, e com 12 jogos. Já o Vasco da Gama, que tem na próxima semana, na próxima rodada, o clássico contra o Botafogo que está bem. O Vasco vai pegar outro time do topo da tabela. A tabela do Vasco também está bem complicada. O Vasco está aqui na 15ª colocação com 10 pontos. Pode perder essa colocação para o Vitória, que ainda vai jogar. Se o Vitória vencer, o Vitória vai a 12 pontos. E passa, vai a 12 pontos, isso. Vai a 12 pontos e passa o Vasco da Gama e joga o Vasco da Gama para a 15ª colocação. O Fluminense, que vai jogar justamente contra o Vitória, não pode atingir o máximo 9 pontos. E temos, deixa eu dar uma olhada aqui, quem é o outro jogo? Deixa eu só dar uma olhada para ver qual é o outro jogo, os 2 jogos que faltam. Falta São Paulo, Criciúma e Fluminense e Vitória. Fluminense e Vitória e São Paulo e Criciúma. Deixa eu pegar aqui. Fluminense e Vitória e São Paulo e Criciúma. Aqui. Fluminense, Vitória e São Paulo e Criciúma. Deixa eu ver. O Criciúma já está na frente. Também o São Paulo está. O único que está atrás, os 2 únicos que estão atrás do Vasco é Vitória e o Fluminense. O único que pode passar é o Vitória. Então, por mais que aconteça alguma coisa, o Vasco não entra na zona de rebaixamento nessa rodada, mas pode terminar na 16ª colocação caso o Vitória vença. Bom, vamos aqui para a partida. Já falei, Bahia fez uma boa partida, mas o Vasco também fez uma boa partida. O Bahia deu 17 chutes, o Vasco 9. O Bahia deu 8 chutes em direção ao gol, o Vasco 3. O Bahia teve 63% de posse de bola, o Vasco 37%. O Vasco acertou 85% dos passes. Isso é uma grande devolução para o Vasco. E o Bahia, 92%. Faltas, 14-15. Achei um jogo até muito faltoso para como foi o jogo. Cartões amarelos, 3 para o Vasco, nenhum para o Bahia. Cartões vermelhos, 1 para o Vasco e nenhum para o Bahia. Bom, cartões vermelhos. Injusto. Injusto. Não foi nada. O juiz errou. O juiz errou. Prejudicou o Vasco e favoreceu o Bahia. O juiz errou. Não tem nem discussão. Primeiro, que é uma maricagem, uma babaquice. O VAR, nisso, o VAR tinha que se meter. O VAR tinha que se meter na situação. Os jogadores estão disputando bola. Irmão, a mão do jogador do Vasco se encostou, raspou. E aí o Gilberto cai, faz uma cena do cacete. O VAR tinha que intervir nisso, porque isso atrapalhou o jogo. O jogo estava em empate e o Vasco não estava jogando mal. O Vasco não estava. E aí
essa expulsão, igual a expulsão no jogo contra o Cruzeiro, e aí é diferente. A expulsão do jogo contra o Cruzeiro foi justa. O jogador poderia ter quebrado a perna do jogador do Bahia. A expulsão contra o Cruzeiro foi justa. Mas a expulsão foi determinante para mudar o jogo. Foi determinante. O tanto que, após, o Bahia consegue o resultado. Só que essa expulsão não foi. Esse segundo cartão amarelo do David, irmão, foi covardia, foi sacanagem. Não estou falando o que as outras torcidas estão falando, que a arbitragem está começando a favorecer o Bahia por causa do presidente da CBF. Não é isso que eu estou falando. Eu não acho isso, tá? Não acho isso. Agora, que não foi nada, não foi nada. Se é o contrário, o jogador do Bahia é expulso, eu tenho certeza que a torcida do Bahia estava soltando marimbondos agora, que estavam favorecendo o time do eixo. Tenho certeza que a torcida do Bahia ia falar isso, porque não foi nada, foi cena. Irmão, isso aí é uma coisa que o VAR tinha que chamar o árbitro, olha só. Porra, não foi nada, irmão. Tem um toque, ah não, mas porque tocou no rosto, tem que parar o jogo, tem cartão amarelo. Porra, é impossível não tocar no rosto, cara. É impossível não tocar no rosto. Porra, numa disputa de bola. Porra. Então, irmão, eu sou contra esta babaquice que a maioria dos jogadores fazem, essa simulação, e o VAR não se mete. Porque prejudicou o VAR. O Bahia não ia triunfar? Não, o Bahia poderia triunfar. O Bahia tem totais condições de ganhar, tinha totais condições de ganhar do Vasco. Totais. Agora, que a expulsão do Vasco deu uma facilitada, óbvio que deu. Óbvio que deu. E aqui, não me vem com papo. Ah, isso aí o Magalhães tem dor de cotovelo. Porra, leva a mão não. O time que eu torço, todo mundo sabe, é líder. E é líder com 8 desfalques. 8 desfalques. Então, não é dor de cotovelo. Não é. Não é. Para início de conversa, não é. Acho que o Bahia tá na posição que merece. Tá brigando. Se o Bahia fosse líder, seria justo também. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Seria justo também porque o Bahia faz um futebol bonito. Um futebol agradável. De um treinador que eu gosto. Eu sou fã do Rogério Ceni. Sempre falei isso. Sempre falei isso. Rogério Ceni que foi contestado no Bahia. Contestado no Bahia. Eu nunca contestei o Rogério Ceni. Gosto muito do Rogério Ceni e torço muito pro Rogério Ceni. Acho que o Rogério Ceni tem capacidade de ser treinador fora do país. Tá? Acredito que isso ainda vai acontecer. Que vai ser bom para ele. Mas que a expulsão não foi nada. Foi completamente injusta. Foi. E aí poderia ter mudado o caráter se fica 11 contra 11. Óbvio que o Bahia ia para dentro, mas aí o Vasco teria uma válvula de escape, teria um contra-ataque. Quando tem a expulsão, acabou, vira um ataque contra a defesa. E mesmo assim, o Vasco estava organizado. Mas aí, no toque de bola do Bahia, e aí é mérito do Bahia no toque de bola, ter paciência, consegue uma boa triangulação, vai à linha de fundo, o Estupião vai lá, toma a frente do zagueiro e faz 2-1, decretando o placar final. Injusto? Não, não foi injusto. O Bahia não jogou menos do que o Vasco. O Bahia jogou mais do que o Vasco. Propostas diferentes, porque são times diferentes. O Bahia é bem superior. O Bahia hoje é muito superior ao Vasco, muito superior. Estão em prateleiras completamente diferentes. Então o Bahia foi superior. Agora, poderia ganhar sem a expulsão do jogador do Vasco? Lógico, porque o Bahia ia apertar o Vasco. Agora, obviamente, a expulsão, na minha opinião, sendo injusta, facilitou, porque ficou 11 contra 10 e o Vasco não teve mais contra-ataque, ficou só a bola rondando ali. Em algum momento ela poderia entrar. Porém, o Bahia soube utilizar bem. O Rogério Ceni mexeu bem. Teve uma chance antes do gol que a bola triscou a trave numa triangulação ali, que a bola triscou a trave com o Everton Ribeiro, que na minha opinião o Everton Ribeiro é o melhor jogador hoje do Bahia, o Everton Ribeiro. É ele que dá a condição para o time jogar, né? Poderia ter feito segundo,
poderia ter feito segundo, eu acho que não tinha a expulsão do Vasco. O Bahia criou, quando estava o Vasco com 11, criou para fazer o segundo. É por isso que eu estou falando. O Bahia poderia vencer, porque criou oportunidade. Antes da expulsão, o Bahia teve chance de fazer o segundo. Não fez. E aí a expulsão fez o Bahia ter menos medo de tomar contra-ataque, porque ficou sem atacante, tirou os atacantes, o Vasco botou só uma linha de defesa e o Bahia venceu. Justíssimo. Justo a vitória do Bahia. Mas o Vasco, se tem alguma coisa que o Vasco pode tirar de positivo, é que o Vasco foi muito organizado. Muito organizado. E tem que tentar se manter assim, né? Para tentar sair da situação que está. Mas tem que contratar. O Vasco tem que contratar e contratar bem. Não muito. Bem. Pelo menos umas 5, 6 peças nessa janela. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Sei que muitas coisas que eu falei eu vou ser contestado. Mas isso é opinião minha. E parabéns ao Bahia. Na luta. Futebol é momento. Na luta pelo título. Ah, e só para terminar. Essa é minha opinião. Até acabar a Copa América, na minha opinião, ao final da Copa América, o Bahia tem tudo para ser o líder. Ao acabar, tá? Acho que faltam aí 4 ou 5 rodadas do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, para os jogadores voltarem. Antes dos jogadores voltarem da Copa América, o Bahia vai ser líder do Campeonato Brasileiro. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, um abraço.